Muito bom dia, lindeza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora falar que você foi feito para uma missão? Nós chegamos aqui nesse estudo do livro Uma Vida com Propósito. Vou parar os aviãozinhos aqui. Uma Vida com Propósito. O estudo do livro Uma Vida com Propósito. Estamos no dia 36. Olha que riqueza. Ele propõe para nós 40 dias, né? A proposta inicial, e essa nova versão do livro que eu tenho é 42 dias. Mas hoje a gente chegou no dia 36 e o livro propõe que qualquer ser humano foi criado para ter 5 propósitos. E a gente entra agora no 5º propósito, que é feito para a missão. Você foi feito para uma missão, tá? E aí, a gente está entrando na reta final. E a missão, muitas pessoas, né, têm dúvidas sobre propósito e missão. Propósito, assim, em linhas gerais, vão ter vários discursos sobre isso na internet, é só dar um Google, né? Mas propósito é o porquê, é o seu porquê. Está alinhado com o seu porquê mais profundo. E a missão, ela está alinhada com o que você faz. Como? Então, o porquê, ele vai estar alinhado. Deixa eu pegar aqui meu bloquinho. Aqui. Fazer o slide lindo de viver aqui para você. Então, vamos lá. Propósito primário. Propósito secundário e o supremo. Daí que vocês já vão ver. Ó, propósito primário, propósito secundário e o supremo, certo? O seu propósito, ele tá alinhado com isso aqui, ó. Por que eu faço o que eu faço? O propósito, a missão vai estar linkada com a integração de quem eu sou, do meu propósito primário, com o propósito secundário. Quem eu sou e o que eu faço para alcançar esse lugar. Então, ao longo da nossa jornada, embora a gente não tenha usado a palavra missão, mas aqui a gente foi observando ao longo da nossa jornada que se você não se sente inteiro, íntegra, única, se você não se valoriza, se você não reconhece o seu real valor no mundo, você não consegue gerar valor para o mundo. Você faz. Quando a pessoa só faz, busca resultado, não alcança, ela vira uma pessoa fazedeira, é porque ela ainda não está integrada com o propósito primário dela, de quem ela é. A gente teve alguns dias para trás, eu não lembro quando foi, que a gente falou sobre como eu extraí a experiência, o aprendizado de uma experiência. Eu ensinei como você faz essa integração de quem você é, na sua totalidade. Então, a missão, eu não me sinto capaz para uma missão, muitas vezes porque eu ainda não integrei no meu coração tudo que foi como foi. Eu ainda não estou inteira em mim. Eu ainda me sinto insuficiente, incapaz. Então, a missão, ela tem muito a ver com o propósito primário e com a integração do propósito secundário. Quando eu me sinto inteira, não importa como. Lá no capítulo de ontem a gente viu isso. Não importa o que você vai fazer. O que mais importa é a reta intenção do teu coração. Então, eu posso ser, né? Eu estou migrando agora para ser mentora de empreendedores e boleiras e doces e tal. Por que eu estou nichando para a área de confeitaria e doces? E lógico que muitas outras artesãs profissionais que trabalham com a mão vai poder se aproveitar desse trabalho. Mas por que eu estou direcionando a minha fala para boleiras, confeiteiras, artesãs, profissionais do doce, do açúcar? Porque foi a minha história. Eu integro quem eu sou, eu olho para a minha história, tomo todos os aprendizados. Será que eu já dei para o mundo tudo que eu aprendi?
Quer dizer que lá na frente eu não posso ser qualquer outra coisa? Eu posso ser o que eu quiser, entende? Tipo, eu era mentora de relacionamento até pouco tempo atrás, me posicionava como mentora de relacionamento, porque eu saí de uma relação abusiva e sei como que é fazer isso. Bem-vinda, Lu. Então, esse movimento de o que você faz para desenvolver a sua missão, ele vai estar muito ligado com quem você é, como você se enxerga. Entende? Então, o propósito primário alinhado com o secundário, você alcança o propósito supremo. E nesse estudo do livro De uma Vida com Propósito, a gente chegou nesse ponto da missão, do capítulo, né? 36, que fala de missão. E aí ele fala aqui que a missão, ela tem dois vieses, né? Vamos imaginar a moeda de novo. A gente fez outro dia analogia da moeda aqui. Deixa eu só silenciar meu celular, porque fica pipocando. A Dani chegando. A gente viu a analogia da moeda. A moeda tem duas faces. E a missão, ele considera que também tem duas faces. A participativa e a particular. A participativa é aquela que eu estendo a mão para o outro, eu dou para o outro. Tanto que eu falei para vocês que uma troca equilibrada é assim, né? Ó, deixa eu virar aqui. Assim. Eu dou o meu máximo, eu dou o meu melhor, e o outro recebe aquilo que ele precisa, o que cabe na necessidade dele. Então, quando a gente olha para a missão, que são duas faces, se eu não estou integrada com quem sou de forma particular, eu não consigo entregar o meu melhor, porque eu nem me considero boa em nada. Então, a missão, ela vai vir de encontro muito, um encontro muito fundamental com a sua imagem refletida do espelho. Aquilo que você vê e percebe sobre si, das suas reais capacidades, potência, da sua real integridade com aquilo que você é, tá? É sobre isso, essa parte da missão. E aí, nesse capítulo, ele propõe aqui algumas coisas, alguns pontos. E aí ele pergunta, mas que missão é essa? Que missão é essa? E ele responde, apresentar Deus às pessoas. O que a gente falou sobre Deus, e não é Deus conceitual? É essa centelha divina, Deus é espírito, e é esse espírito de vida que habita em nós, tá? Então, que missão é essa? É você ser a imagem e semelhança de Deus para a vida do outro, independente do que você faz. É você conseguir apresentar uma face divina nas suas ações. E a gente viu ontem, na live de ontem, as bem-aventuranças no nosso servir. Então, essa missão vai vir de encontro com isso, de você olhar para a sua totalidade e se reconectar com quem você genuinamente é, em essência, e transbordar isso que você é na vida do outro. Quando eu li essa parte aqui, né, eu nunca me declarei nada nos lugares que eu percorri e trabalhei. E eu sou cristã. Eu acredito na pessoa de Jesus, né? E aí eu não falava minha religião, não era um ambiente que eu julgava que era necessário falar. E um belo dia, uma pessoa viu eu reagir a uma situação bem constrangedora, com postura, com assertividade, com amorosidade, que foi uma situação assim. Eu trabalhava numa escola e eu estava num meio de muitos professores, né? E eu trabalhava na equipe nutricional. Só que quem era visto na equipe nutricional não era só os gestores, era todo o time da cozinha, certo? E aí esse professor me viu numa formação e aí ele pergunta assim para mim, ué, eu achei que era só para pessoas com nível superior. Eu não sabia que o pessoal da cozinha ia estar aqui. E eu senti a dor do preconceito.
E aí eu falei para ele, assim com a minha coluna ereta, olhando nos olhos dele, eu falei que o lugar, aquele ambiente onde eu estava de formação, era inclusive para ampliar a consciência sobre o real valor de cada um. Era o meu primeiro processo de autoconhecimento que eu estava vivendo em grupo. E aí eu falei para ele, bom, você está no lugar certo. Você está no lugar certo, porque aqui é o lugar de expandir a consciência para que todos somos iguais. Em iguais dignidade. Não é porque eu trabalho na cozinha que eu sou mais ou menos. Eu falei, que bom que você, sendo um professor, um educador, está aqui para ampliar essa consciência. Porque você faz a diferença no mundo. Então, aquela mulher, quando ela me viu, era uma menina da faxina. E não tinha ninguém do time da faxina lá, do time de limpeza. E aí, quando ela me viu, depois ela me chamou no canto, ela falou assim, você é cristã? Aí eu pergunto para ela, por quê? Ela falou, porque eu vi o jeito que você respondeu ao professor. Parecia Cristo falando da adúltera. Aquilo me marcou muito. Porque eu não fiquei me defendendo, me acusando, não, nem levei para frente isso, nada. Eu me posicionei. E aí, tem uma coisa que ele fala aqui nesse livro, que eu achei muito interessante. Às vezes, é a pessoa que está observando a sua volta, que vê você se posicionando como uma figura que ela não alcança. Eu fui sal da terra e luz do mundo naquele momento para aquela mulher, não foi nem para o professor. Entende? Então, o nosso posicionamento vai muito de encontro com a reta intenção do nosso coração. Isso é uma missão. É uma missão. Bom dia, Lena, linda! Então, como que a gente apresenta essa missão na vida? Mostrando Deus e as mais infinitas faces desse Espírito que está em nós. A forma como eu me posicionei mostrou Deus e não foi para aquele professor, foi para aquela mulher que estava varrendo o chão. Entende? E ela tinha igual dignidade de estar lá naquela formação. Para você ter uma noção. Isso é um ambiente escolar, tá? Um ambiente escolar. Enfim, bora lá para frente, né? Então, ele fala de algumas importâncias da sua missão. E aí uma delas que ele traz é: sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. E aqui tem um parênteses. Por quê? Lógico que quem estuda esse livro, lógico não, talvez a maioria das pessoas que leem e estudam esse livro acreditem em Jesus e é cristão. Mas eu já contei para vocês a diferença de Jesus e Cristo, né? Uma pessoa cristã não obrigatoriamente olha para Jesus como seu Senhor e Salvador. A gente tem o hábito de juntar as duas coisas, mas não é real, tá? Não deveria juntar as coisas. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus é uma pessoa que nasceu filho de Maria com José, tá? E aí, pela unção do Espírito e toda a história de Jesus, do nascimento daquele homem. Ele é um homem. Cristo é o enviado, o ungido. E isso, quando eu olho para isso, gente, assim, é surreal, que explode minha cabeça, tá? Assim como eu dei o exemplo dessa faxineira, dessa moça da limpeza comigo e com aquele professor, eu olho para a importância, eu convivo com bastante, diversidades, né? Vamos falar que eu tenho muitas pessoas no meu círculo de convivência de diversas crenças, tá? Credos, enfim. E os judeus, de uma forma muito específica, eles esperam a vinda de uma era messiânica. Eles não estão esperando uma pessoa, como veio Jesus, entende? Eles estão esperando a vinda de uma era messiânica. Quando eu olho para isso, quando um rabino me falou isso,
explodiu minha cabeça, que eu entendi a importância da minha intenção no meu coração ser de levar a presença do ungido. Eu posso pertencer a essa era messiânica, você pode pertencer. Entende? Não é só sobre se converter. Esse livro bate na tecla da conversão, não é sobre isso. Não é sobre isso. A importância da missão, da continuação do que Jesus veio fazer, não é olhar apenas para a pessoa de Cristo e para a cruz de Cristo. Não, não é isso. É seguir os passos que aquele homem deu. É ser disruptivo. É ser questionador. É preservar a vida. É resgatar dignidades. Começando por onde? Por nós, por você, pelas pessoas que você toca. Isso faz parte, integra a nossa missão. E é essa missão exercida, praticada, que faz com que as pessoas que estejam à nossa volta vejam a face de Deus, do Criador. A mulher me perguntava, você é cristã? Por conta de uma resposta que eu dei, ela viu a face. Entende? Então, esse ponto é muito importante. E aqui, ó, eu grifei uma parte que ele menciona um versículo que a gente já estudou lá atrás, que diz assim, ó, vão e quando Jesus manda os discípulos, lembra que Jesus reunia os discípulos de 2 em 2 e mandava. Por que de 2 em 2, abençoada? Porque não existe prosperidade e abundância sozinha. Ninguém constrói nada sozinho. É fundamental e importante você estar acompanhado, tá? Ter pessoas que cooperam com o seu servir. E aí, quando Jesus diz, vão e façam discípulos de em todas as nações, batizem-nos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo e ensinem-nos a fazer tudo que ordenei a vós. Eu estou lendo do livro, na Bíblia tem uma outra versão, que são muitas versões, esse cara estudou 10 versões de Bíblias, né? Mas o que eu quero trazer com isso? A missão está muito clara desde o princípio. Só estava nas entrelinhas. Por quê? Vão e batizem em nome do Pai, aquele que é criador. Perdão, o Pai, você olha quando você enxerga a sua integridade como filha do seu sistema, do seu papai, da sua mamãe, aquele homem falho, aquela mulher bem falha também, sabe? Nossos pais não são deuses. Olha para o seu pai, para a sua mãe como humanos que são. Olhe, quando você começar a idolatrar o seu pai e sua mãe, olha para os defeitos deles. Pode observar, eles são falhos. Então, quando a gente olha para as pessoas com essa humanidade, como a gente viu ontem, de tolerância, a gente vai tornando o nosso coração mais manso. Batiza em nome do Filho. Eu sou filha do sistema de origem que eu vim. Eu sou filha do alto, dessa centelha divina que habita em mim. Eu sou única. A Dani é única, a Lena é única, a Gi é única. Cada um que assistir, a Angel é única, a Tati é única. Cada uma é única. E você faz a diferença na vida do outro. E o terceiro passo do batismo, que ele diz aqui, em Espírito Santo. Porque quando eu enxergo em mim a centelha, integro a minha história em mim e me sinto inteira, eu vejo o outro na sua inteireza. E aquilo que lhe falta, eu observo se eu posso ofertar. E a gente faz uma troca. Olha só, a gente está falando de missão, né? E hoje, quando eu fui caminhar, veio uma memória, eu conversando, tem hora que eu não consigo silenciar. Você sabe como silenciar sua cabeça cabeçuda? Vou ensinar uma coisa aqui para vocês. Você sabe, Lena, silenciar sua cabeça cabeçuda? Eu adorei esse filtro aqui hoje.
Eu fico testando os filtros no Instagram. Ele diminuiu bastante minhas olheiras, ó, adorei. Eu tô sem nenhuma maquiagem. Não, tô só com batonzinho. Não, não sabe. Vou ensinar. Muito simples, mas sim muito simples. Não negligencie o simples. Você vai treinar quando ela não para de pensar. É a serpente tagarela, tá? Manda ela calar a boca. Primeiro passo. Manda ela calar a boca. A forma de silenciar a mente, você vai treinar com uma xícara de café. Ou de chá, ou de uma coisa que você sente um aroma. Meu olhinho não tá aqui hoje. Eu fiz uma mudança aqui, eu tirei tudo daqui. Alguma coisa que você sente o aroma que você gosta. O que você vai fazer? Quando você... Esse é o treino. Depois eu vou contar a caminhada. Quando você não consegue silenciar a mente, você vai fechar seus olhos e vai cheirar um aroma. Enquanto você cheira, enquanto você inala, o pensamento para. Pode prestar atenção. Quando você inala, o pensamento para. Quando você solta o ar, começa a vir, nossa, que cheiro bom. Ai, esse café me dá água na boca. Ai, Aí você vai e cheira de novo. O primeiro treino que eu aprendi a fazer quando eu comecei a aprender a meditar, óleo essencial de lavanda, o que você gostar. Você inala, você cheira. E aí, depois que você treina isso, você vai treinar a respirar e parar de... Porque quando a gente respira, a gente para de pensar. Inclusive, quando você aprende isso, ao longo do dia, minha cabeça tá lá. Sei lá, vou dar um exemplo da louça. Às vezes eu tô lavando louça. Minha gente, meditar não tem nada a ver com sentar a bunda no chão e ficar lá naquela posição. Não, tem nada a ver com isso, tá? Meditar vai para além disso. Lavar a louça é uma bela meditação. Como que você vai lavar a louça meditando? Você vai olhar, vai sentir a água escorrendo na sua mão. Eu tô falando, eu tô arrepiando, porque isso é muito prazeroso para mim. Você vai, na hora que você tá passando a bucha e você tá com o pensamento muito acelerado, para respirar e sentir o aroma daquela espuma que tá saindo ali. Experimenta os cheiros. Quando você vai trocar o lixo, é um cheiro azedo. Mas vai percebendo a potência que tem nos seus 5 sentidos. Então, quando você vai lavar uma louça e começa a palpitação na sua cabeça cabeçuda, é hora de respirar profundamente, sentir o cheiro daquela água, sentir o toque da água na sua mão. Você vai levando a sua consciência para outro lugar. E aí é nesses espaços, presta atenção que isso aqui é ouro, minha gente. Ai, meu Deus. Ó, lembra que ontem eu desenhei assim, ó? É nesses espaços do eterno agora que eu vou aumentando a minha profundidade e conexão com o eterno agora. Com essa centelha divina que habita em mim. Ontem a Dani teve uma sessão de mentoria comigo e ela revelou algo, nossa, mas assim, na prorrogação dos 45, sabe, do último tempo, ela compartilhou algo que ela encontrou aqui, ó, nessa profundidade. O ouro da nossa sessão foi nos últimos minutos. É aqui, ó. Na hora que eu paro, que eu dou uma silenciada na minha mente, que eu tô conectada com a minha essência, vem aquilo que é mais precioso para você. Então, esse movimento é muito real. E aí eu tava falando de missão e falando da minha, até agora impactada. Duas, tá? Duas. Eu acordei com essa frase na minha cabeça. Duas. E aí, olha que muito louco. A Dani tá aqui, ela vai... vocês vão se ligar. A Lena, por mais que ela não sabe de que frase que eu tô falando, presta atenção, que vai fazer muito sentido aí pra vocês.
A frase que a Dani falou ontem, lá na nossa sessão, que ela pegou nesse milésimo de segundo que ela estava conectada com a essência que Deus fala no coração dela. E aí eu acordei com essa frase e eu fui caminhar. Aí na minha caminhada eu lembrei que o nosso tema era missão. Missão. E eu leio o evangelho todo dia de manhã e eu fui com o evangelho meditando dentro de mim aquela passagem que diz assim, uma mulher que estava com uma filha, hoje é essa passagem, tá? Para quem acompanha a Bíblia Católica, as leituras da Igreja Católica. É aquela passagem que a mulher vem até Jesus, ele está num lugar distante e ela fala assim, a minha filha está com um espírito mal nela, né? Expulsa esse espírito dela. E era uma pagã, uma mulher pagã. E aí Jesus fala assim para ela, por acaso eu tenho que tirar a comida a comida dos que merecem para dar aos cachorros? Jesus foi muito duro nessa passagem. E Jesus é duro em vários aspectos, em vários movimentos, né? E aí eu vejo ali um sinal de cansaço, sabe? Ele, inclusive na passagem, diz que ele estava fugindo para ir para um lugar mais distante, onde ele não era visto. Ele estava cansado. E muitas vezes a gente sente esse cansaço. E aí essa mulher responde para ele, foi esse versículo que eu levei no meu coração. Por acaso os cachorros que ficam embaixo da mesa não comem das migalhas dos seus donos? E aí Jesus viu tamanha fé que tinha aquela mulher. E ele falou, pode ir, a sua filha está curada. E aí eu lembrei desse movimento das migalhas de amor que muitas vezes a gente se contenta por aí. Das migalhas, das falsas promessas que a gente muitas vezes se contenta por aí. E a gente acha que é um banquete para nós. E eu comecei a olhar para esse ponto da missão, do equilíbrio. Eu tive uma parceria em São José dos Campos que não foi para frente, minha confeitaria, porque eu fui iludida. Eu me iludi, tá? Não é que o outro me iludiu, não. Houve sim uma conversa, mas eu não estava atenta aos detalhes. Eu não estava atenta às normas da cidade. Eu estava iludida com uma grande possibilidade. Não é no grandioso que as coisas acontecem, é no cotidiano. É no dia a dia. É na hora de arrumar a casa. Essa casa aqui dentro, esse templo. Fazer as faxinas emocionais que a gente precisa para não buscar lá fora aquilo que nos falta. Eu busquei naquela parceria a mãe, o pai, que eu julgava não ter sido bom o suficiente para mim. Uma mulher que me fala, eu tenho uma fábrica de salgado há 20 anos, eu tenho X clientes, eu tenho X faturamento. Vem, abre sua confeitaria, eu te dou, reservo um espaço para você. Parecia coisa de mãe para filho. Eu mal sabia, eu estava tão deslumbrada que eu mal fiz as coisas como deveriam ser feitas. Contrato, minha gente. Eu não coloquei as coisas preto no branco. Então, o equilíbrio faz toda a diferença na sua missão. Dê somente aquilo que te sobra e tome somente aquilo que você necessita. Porque nada, absolutamente nada, te falta para você cumprir a sua missão. E aquele pouquinho que falta, é só um pouquinho que o outro tem para te dar, que você vai tomar. Então faça essa limpeza dentro da sua casa, aqui ó, seu corpo. Quando a gente se sente cansado, pesado para fazer algo, pode observar, o peso está dentro.
A gente está pesada com as amarguras, a gente está pesada com os ressentimentos, a gente está pesada com uma fantasia. Hoje de manhã, teve uma outra coisa que me tocou, que foi uma pessoa que falou assim: para com essa ilusão de um mundo melhor. Aquilo me tocou. Porque o que eu falo aqui? Qual é a minha missão? Ser semeadora de tâmara. Que as mulheres se fortaleçam emocional, financeiramente, se posicione. Que elas não fiquem mais vivendo essa dor e esse estigma de que Eva foi a... Não, Eva é aquela que escolhe viver em abundância. E eu sei, eu acredito que é o ambiente que promove. Olha esse professor que ele falou para mim. Aqui não é lugar de gente da cozinha. É um educador. Como será esse educador dentro da sala de aula? Ele está promovendo ou ele está castrando os sonhos e o desejo e a potência de vida que tem em cada uma daquelas crianças? Com a arrogância dele? Se cada um olha para si como sua totalidade e eu vou dar o meu melhor, o outro toma aquilo que é necessário para ganhar potência, desenvolver uma habilidade nova para ir ganhar a vida. Mas eu costumo dizer algo que eu já ouvi de um professor que é assim, ó, tudo que a gente tem, tudo, absolutamente tudo que a gente tem, dos conhecimentos que a gente tem, da história que a gente tem, é o suficiente para os próximos 5 passos. 5 passos. Seja em qual área for. E a gente está falando aqui de empreender. Tudo que eu tenho, tudo que você tem no seu empreender é suficiente para os 5 passos. Se a gente considerar alguém que está saindo do zero e a gente considera o primeiro passo como R$2.000 por mês, depois a gente vai aumentando. Se a gente olha para isso aqui, de 2 em 2 são R$10.000 os 5 passos, vamos dizer. Uma pessoa que sai do zero e vai faturar 10 mil no mês, são 5 passos. Ela tem capacidade e potência para isso. Com tudo que ela tem na mão hoje. Com tudo que ela tem na mão hoje. Muitas vezes a dificuldade é precificar, muitas vezes a dificuldade é ofertar. Vocês viram na Masterclass de planejamento. Muitas vezes é falta de olhar em volta. Buscar as parcerias adequadas, certas, ofertar o seu trabalho, o seu serviço. Muito bom dia! Então, esse é um movimento que a gente precisa olhar para o ponto da nossa missão, daquilo que eu dou conta de contribuir. Contribuir com aquilo que eu sei fazer de melhor. Tá? Conta para mim como é que tá isso para vocês. Eu nem avancei aqui no livro, né? Nos pontos que ele traz, que eu vou citar aqui, ó. Então, a gente ficou na missão, uma continuação da missão terrena de Jesus. E aí eu expliquei aqui sobre esse adendo que não só, né, esse movimento de Jesus. Sua missão é um privilégio formidável. Não tem outra pessoa que faça igual que você faz. Não tem, não tem. Inclusive, lembrei de um exemplo da coxinha. Que, outro dia uma pessoa falou para mim assim, coxinha todo mundo faz. Tem muita gente que faz coxinha. Eu nunca fiz coxinha. Não é que eu nunca fiz para vender, tá? Mas o que acontecia? Eu sabia que o meu brigadeiro, o meu beijinho, não existia igual. A pessoa, eu cansei de ouvir pessoas, mas é só brigadeiro, tá custando caro. Tudo bem, vai lá e compra do outro. Eu nunca fiquei barganhando. Lembra qual é o pilar dos 3 clientes, os 3? A gente vai ter uma masterclass de cliente segunda, né? Eu vou falar mais sobre esses 3 pilares. O cliente que pode, o cliente que precisa, que valoriza e que pode pagar. Se o seu cliente não valoriza o seu trabalho, ele não é o seu cliente ideal. Se ele não pode pagar, ele não é o seu cliente ideal. E se ele não precisa do seu produto, ele também não é o seu cliente ideal. Deixa ele comprar onde é mais barato. Tá tudo bem, tá? E a sua missão é um privilégio formidável, só você tem.
Ensinar os outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Olha que riqueza. Eu vou falar que eu me sinto realizando minha missão quando eu faço o estudo desse livro aqui com vocês. O que eu ensinei para vocês? Do eterno agora, que a eternidade não é um momento futuro depois da morte. Quando eu trago para vocês, ó o Léo chegando. Quando eu trago para vocês obter vida e vida em abundância, é olhar para o eterno agora. Bom dia, Léo lindo. O Léo, ele é artista de pet. Sua missão tem alcance eterno. Presta atenção nisso. Sua missão tem alcance eterno. A sua missão, aquilo que você faz hoje, não é sobre você. Isso vai reverberar nos netos dos seus netos. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Você sabe quem que nós somos? Nós somos ancestrais em treinamento. Assim como você tem uma história com a sua ancestralidade, aquilo que você faz hoje, eu já falei isso para vocês, né? Eu venho de uma família de muita escassez e de muitas mulheres guerreiras. O lema da minha família era: não dependa de homem para nada. Mulher tem que se virar sozinha. A minha avó, a mãe da minha mãe, fugiu, né, lá do relacionamento que eu já contei para vocês, com um alcoólatra, que eu só ouvi isso, só sei isso da história dela com meu avô. E ela pegou os 3 filhos e foi para São Paulo. Esse movimento dessa ruptura, dessa inconformidade, eu já contei dessa história da minha avó aqui, da inconformidade que batia no peito dela. Uma mulher que foi ser vereadora, uma mulher que foi estudar. Imagina, eu tô falando, minha gente, de mais de 70 anos para trás. Isso é muito disruptivo. Muita rebeldia de uma mulher querer fazer isso. Eu trago isso na minha célula. Quando eu vejo o país que eu moro, que eu resido, o país da minha pátria, ser o 5º mais violento no índice de feminicídio e com 80% da sua população se declarando cristã, tem uma coisa que me move, que fala, não é possível uma coisa dessa. Por que as mulheres estão se submetendo a isso quando elas têm total potência de fazer escolhas? Então, quando eu olho para isso, eu olho para o meu movimento atual de migrar de mentora de relacionamento para confeitaria, para a área que foi o que eu transitei. Eu só vou colocar para o mundo, vou contar a minha história para inspirar outras pessoas, outras mulheres, mostrando um caminho de possibilidade. Não é o único, mas foi o que eu trilhei. Então, quando ele fala que sua missão tem alcance eterno, não é sobre o que vai lá, que você vai prestar contas para Deus, não tem nada a ver com isso. Tem alcance eterno porque são pessoas e vidas que estão sendo ceifadas e minadas porque você não abre a boca. Aquilo que você viveu, só você viveu. E tem outras pessoas que estão a 2 passos atrás de você, que precisam ouvir sua voz. Bert Hellinger traz num livro dele, aquele livro que eu tô reestudando o livro, né? Que é Êxito na Vida, Êxito na Profissão. E ele fala que cada um, não importa o tamanho da sua egrégora, não importa o tamanho do seu bando, digamos assim, mas cada um tem um bando para chamar de seu. Cada um é líder de um bando. A questão é a gente assumir essa liderança. E aí, relendo esse livro, foi quando eu pensei, por que eu tenho que falar genericamente? Não quer dizer que outras pessoas não vão acessar esse conhecimento e vão usar. A Lena é da saboaria. Qualquer artesã, qualquer empreendedora que empreende usando as mãos vai se aproveitar desse conhecimento. Mas relendo o livro, eu vi que falar da confeitaria nesse momento e direcionar minha fala para as doceiras, boleiras, confeiteiras é o que está na minha história. É o que é fluido, é o que eu faço com o pé nas costas.
É o que eu sei ensinar, porque foi o que eu fiz. A Lena pode aproveitar? Muito! Muito, porque sabonete é parecido, não, os ingredientes não são iguais, né? Mas a estratégia, a base de cálculo de precificação, a base, tudo que eu trouxe no workshop virou muitas chaves do planejamento. Mas se a Lena estava lá, ela viu. Eu não conseguia pensar em tantos outros exemplos que não fosse da confeitaria, dos doces, do bolo, porque foi a minha história. Por isso fez sentido para mim. Essa missão, a sua missão, tem alcance eterno. E aí, um último ponto que ele traz aqui, último não, ele traz mais dois, mas eu vou falar esse aqui, ó. Vou falar mais um. A sua missão dá sentido à vida. Quando você assume seu lugar no mundo, eu vou falar de confeitaria. Eu vou falar para as boleiras. E eu vou te contar, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu tô com uma mentora, né? De negócios. E aí, essa mentora falou assim para mim, na terça-feira a gente teve mentoria, ela falou, Luana, onde tá no seu perfil do Instagram ou no seu canal do YouTube a sua história com o doce? Por que você ainda não contou isso para ninguém? E aí ela falou, vou te desafiar essa semana a fazer 3 vídeos para você colocar lá no seu Instagram e no seu story e no seu YouTube. O primeiro vídeo contando da história do doce e da culinária na sua ancestralidade, porque é a vida, né? Que é a minha avó, a mãe do meu pai, o meu pai cozinhava muito, enfim, aprendi, né, com a minha avó. Ela falou, vou te desafiar a fazer a história da sua conexão, onde você decidiu empreender com açúcar. Então eu conto a história, eu escrevi ontem essa história, eu vou gravar os vídeos talvez hoje ou amanhã. De onde que eu comecei a transformar doce em dinheiro, açúcar em dinheiro. Foi na ocasião, já contei aqui durante as lives para vocês, a história de quando minha filha nasceu e eu tinha 15 anos, né? Quando meu pai foi me buscar no hospital. Então eu vou contar essa história. E vou contar a história de como eu prosperei e vivi, sobrevivi, e quantas vezes eu usei o açúcar para monetizar e potencializar e me fortalecer emocional e financeiramente, né? Empreendendo com essa arte de adoçar a vida do outro. E aí eu escrevi já 2 roteiros e vou compartilhar nas minhas redes sociais, marcando, fazendo um marco mesmo, sabe? Dessa separação, dessa mudança do que eu vou fazer para cumprir minha missão. Então, como eu falei lá no começo, não é sobre... Eu posso falar do que eu quiser, eu posso falar de relacionamento, eu posso falar de guarda-chuva das funções, eu tenho expertise para isso. Já atendi mais de 2.000 pessoas. A gente esteve junto na comunidade, né, durante 1 ano, e eu trouxe tantos outros contextos, né? E a Lena tá falando aqui, ó, sou outra mulher, minha querida, não só como profissional, mas como mãe, esposa, mulher. Isso veio com o guarda-chuva das funções, né? De entender que ela é a pessoa mais importante da vida dela. Então, isso não quer dizer que eu tenho que ficar limitada a falar com boleiras e confeiteiras, porque não é isso que vai acontecer. Nós temos, por natureza, uma necessidade da diversidade. Isso é natural do ser humano. E a nossa expertise, tudo que a Lena aprende no relacionamento dela, ela pode ensinar para outras pessoas. Tudo que ela aprende na profissão dela, ela pode ensinar para outras pessoas. E assim é comigo e é com vocês. Tem algo que vai acontecer em breve aqui que vocês vão ser os primeiros a saber. Vou contar lá mais para frente. Estou aguardando uma notícia. Estou em transição de espera, movimento de espera. Mas talvez tenha uma mudança bem grande que vai acontecer na minha vida. E aí? O que eu faço com isso? É a vida. Aquilo que a gente conversou lá no começo. Sobre essa rendição. Rendição ao que é. A vida apresenta coisas. É render-se. Se permitir viver aquilo que é apresentado. Não deixando de fazer o que você precisa fazer. Então, eu me rendo. Se meu marido faz um movimento que eu tô no movimento de seguir o meu marido, eu vou segui-lo.
mas eu não abro mão da minha missão, esteja eu onde eu estiver, entende? Então é um movimento da gente olhar para a missão como algo que não é no lugar físico que você está, ela está dentro de você. E quando está dentro, você pode estar em qualquer lugar do mundo que você vai transbordar essa face. Esse capítulo diz muito sobre isso. Esteja onde estiver, seja sal da terra e luz do mundo. Seja você a face que aquela pessoa talvez seja a única pessoa que vai ver você como uma face do alto. Seja através do seu sabonete, seja através do seu doce, seja através do seu mestrado, seja através do que for. Dos seus atendimentos individuais, não importa o que você faz. Que essa centelha divina transpareça a sua face e o outro possa ver. Faz sentido isso aqui para vocês? Vou até fechar meu livro aqui, porque eu não quero mais olhar para ele agora. Eu não segui os tópicos do livro, mas tudo isso é sobre missão. Missão. Vou tomar uma aguinha e vou dar um recadinho final aqui. Amanhã, dia 37. Tá acabando. Segunda-feira, 19 horas, tem a nossa Masterclass de clientes. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu levei um puxão de orelha, né? Que a mentora falou que tem que ser uma aula mais curta. Eu falo demais, né? Então, eu tô preparando uma aula de meia hora, 40 minutos no máximo para abrir, para dar tempo de vocês abrirem, tirar dúvida, a gente prosear ali, de estar uma hora junto. Então, eu trazer um conteúdo direto ao ponto. Vai ser sobre clientes, como encantar e fidelizar clientes. Se você quer saber como fazer isso, como eu fiz para fazer isso, vou trazer modelos de... eu vou mostrar coisas dos meus arquivos pessoais, minha gente. Venham para a aula que vocês vão ver. Como que eu fazia os meus controles. Não tinha essa parada toda digitalizada igual tem agora, não. Eu tinha outro esquema e vou mostrar o que eu fazia na prática. E é muito funcional, tá? Bom, é isso. Segunda a gente se vê na aula e amanhã, quem está acompanhando o estudo do livro, vejo vocês aqui às 9 da manhã. E para você, abençoada, que está assistindo gravada, não deixa de dar o seu pitaco, o seu comentário. Vai lá e me fala o que você está achando desse conteúdo, tá? Bom, é isso. Um beijo grande no coração de vocês e vejo vocês qualquer hora. Tchau!